Brasil tem uma meta para os Jogos Olímpicos de 2016: entrar para a elite do esporte mundial e integrar a lista dos 10 países que mais conquistam medalhas de ouro. É uma meta ousada, já que nos últimos Jogos ficamos em 23º lugar no quadro de medalhas. Mas será que o Brasil está fazendo o trabalho de casa? Nesse programa fomos a Fortaleza, Porto Alegre e Rio e mostramos para você quais caminhos levam um atleta a se tornar um campeão. Um atleta de ponta leva anos para ser lapidado, trabalho que deve começar bem cedo. Será que as políticas de formação de atletas de alto rendimento devem começar aqui nas escolas? Bom, eu conheci o exemplo de estudantes de Fortaleza que fazem parte de um projeto chamado Esporte nas Escolas. As meninas que você vai ver agora são destaque nas Olimpíadas Escolares e já treinam de olho nos Jogos de 2016. As Olimpíadas Escolares reúnem milhares de estudantes numa competição nacional. O campeonato segue os moldes de políticas públicas de países como Cuba e China, que investem em competições estudantis para a descoberta de novos talentos. No Brasil, a ideia é também usar o esporte como ferramenta de inclusão social. Vai ficar aqui na defesa. O que é o esporte na escola? O esporte na escola hoje é um projeto dentro do governo do estado, onde visa estar iniciando os atletas na iniciação esportiva para alto rendimento. E de que forma esses atletas, esses estudantes que se destacam, têm esse talento incentivado e desenvolvido hoje? Basicamente as Olimpíadas Escolares, que é a maior competição dentro do estado do Ceará. Então o atleta ele treina o ano todo, participa dos treinos visando essa competição, que te dá uma visibilidade maior, não só para a escola, mas também para o atleta. A gente tem aqui 3 meninas que saíram da escola pública e hoje estão na escola particular, onde tem fardamento, livro, tem lanche, tem apostilha, tem tudo, bolsa integral. Isso se deu o quê? A junção de duas coisas, o esporte e também a educação, o estudo. Se eu consigo, dentro de uma situação de uma equação de matemática, de uma soma, de uma multiplicação, se eu consigo resolver com facilidade, eu vou conseguir sair de uma situação difícil do jogo também com facilidade. Então, pensem nisso, que daqui uns dias a gente vai estar numa situação muito boa. Assim como está a Camila hoje, está a Sâmia, está a Vaniele, está na seleção brasileira, está na seleção cearense, tem o recurso do governo do estado. A Camila recebe R$400 por mês de benefício do estado. Para comprar o tênis, viu o tênis dela bonito? Para comprar o tênis, para comprar o material dela, para pagar a passagem, para alimentação. E todos vocês vão ter essa oportunidade também. Não tem ninguém ruim, não tem bom. Existe aquele que quer e aquele que não quer. E quem quer, consegue. Conciliar o estudo e o treino é um pouco difícil. Sabendo fazer as coisas direitinho, dividir o esporte, os estudos, dá pra levar. Enquanto estou na sala de aula, aí eu assim, como será que vai ser o treino hoje? Vai ser bom? Aquela ansiedade de viajar. Eu durmo assim, 10 horas para 11 horas da noite, acordar 4h30 da manhã, pego 4 ônibus. Tenho que estar 7 horas na escola e a volta também do mesmo jeito. Linda.
Deixa eu ver se tem muitas fotos aí dos campeonatos que você participou. Queria conhecer o pessoal. Essa foto aí é da onde? Daqui. E você teve já em quantas cidades jogando? Minas, Santa Catarina, Bahia, Belém, Recife, Peru, Cuiabá, Rio de Janeiro. Nossa, já conheci um bocado de lugar. E esse monte de medalha que você está colecionando, assim, como todo jovem atleta, né? Coleciona medalha, guarda com carinho, quer que elas fiquem muito mais numerosas, né? Pega lá pra mim, me mostra uma que você tenha mais carinho ou que tenha sido mais importante. E essa das Olimpíadas Escolares? Do ano? De que ano? 2010. Então, de 2010. Essas você guarda com mais carinho, né? É, essa maiazão que eu gosto. Tem grandão. Esse jogo aqui, essa aqui é a foto do É, de time. sul-americano. Ela mesmo. A nossa prioridade é usar o esporte como ferramenta de cidadania. E a partir daí você também pode buscar talentos, identificar talentos que possam prosperar, que possam ter alta performance no futuro. Sâmia, como é que você começou a praticar handball? Quando é que você descobriu que tinha talento para isso? Na educação física, na escola. Aí foi daí que partiu a minha vontade de jogar, que agora não tem mais como parar de jeito nenhum. E o que você aprendeu fazendo parte desse esporte, desse projeto? Muita coisa. Mudou, transformou totalmente a minha vida. Eu acho que se não fosse handball hoje, eu não sei nem o que eu faria da minha vida. Né? Me explica melhor o que é transformar a sua vida totalmente. O que mudou na prática? Mudou tudo, porque assim, antigamente eu pensava mais assim, ficar em rua, no meio da rua, curtir com as amigas e tal. Aí depois que ela apareceu, a esporte na escola, eu encontrei mais no handball. Isso é muito bom, né? Porque eu ocupo a minha cabeça com as coisas e eu não tenho mais tempo para ficar no meio da rua. Agora, e as Olimpíadas Escolares? É uma competição bacana de se participar? Por quê? Porque assim, ela que dá mais oportunidades. Todas as competições daqui. Como a gente sai, por exemplo, se a gente viaja para Minas Gerais, se a gente ganhar lá, a gente vai para fora do país, sempre tem capacidades boas de... Aí lá você pode chamar para a seleção brasileira e aí vai desenvolvendo cada vez mais. E me diz uma coisa, o que você já conquistou em quadra? Conquistei até praticamente o meu nome, né? Porque assim, muita gente não me conhecia. Eu comecei a ter um nome, né? A Sâmia, quem é a Sâmia? Aquela que mora em Itamaraty, porque não tem a fama boa, né? Não tem fama boa. Tem fama de quê? Não, porque assim, é bairro pequeno, comunidade, né? Eu for pesquisar, só tem o que não presta, essas coisas assim, né? O que você espera do futuro no esporte? No esporte eu espero ser da seleção brasileira, se Deus quiser. Professor, o senhor acha que hoje a escola, no Brasil, a escola é um lugar privilegiado para a descoberta de talentos e não só para a descoberta, para o desenvolvimento de atletas de alto rendimento? Ou é melhor um outro caminho? O esporte hoje em dia, o esporte amador, ele inicia na escola. Pela ausência de clubes, né, de vários clubes, ele começa na escola. Só que o melhor local para o desenvolvimento não seria esse, né, seriam os clubes. Mas já que não há essa possibilidade, o projeto ele visa o quê? Dentro da escola fazer um projeto de rendimento, onde o público maior, que são os alunos, estão próximos. Hoje a estrutura que as escolas públicas têm é adequada para esse tipo de desenvolvimento? Não, porque as escolas públicas só tem a quadra. A quadra é o local de trabalho. O ideal é que você tivesse outros ambientes. Né, um ambiente para tratamento do atleta, um ambiente para musculação, um ambiente com uma sala de vídeo, né, e às vezes a gente não tem isso, a gente só tem a quadra. Eu tenho uma proposta de projeto que é muito inovadora agora, que vai ser lançado pelo governo do estado, que é um centro de treinamento, que ele vai ser construído no novo Castelão, que ele vai chegar e vai trazer para dentro do Castelão quadras para vôlei, basquete, futsal e handball e lutas. Então você vai ter um centro de treinamento. E dentro do esporte na escola vai estar sendo filtrado para esse centro de excelência que já está no projeto lá, está no papel e que, se Deus quiser, daqui para a Copa, né, a gente está com esse projeto e vai facilitar muito mais a questão das seleções dentro do estado.
Inaugurado em 1973, o Castelão já passou por várias reformas. Com as obras da Copa, terá 67 mil lugares, um centro olímpico e ginásio multiuso. Nós precisamos nos preocupar que esses eventos não deixem apenas legados de infraestrutura física, que já é muito importante. Não apenas arenas, estádios, aeroportos. Por isso que nós, no Congresso Nacional, criamos deputados e senadores, criamos a Frente Parlamentar da Atividade Física para o Desenvolvimento Humano, para que nós possamos aproveitar esse contexto e, junto com profissionais da área, educadores físicos, nutricionistas, fisioterapeutas, médicos, nós podemos realmente demonstrar o potencial que tem a atividade física e, claro, o esporte para que as pessoas possam se desenvolver. A escola é a base de tudo. Só que nós temos hoje, infelizmente, dentro das escolas, às vezes professores que não são formados em educação física, lecionando a educação física. Então é por isso que dentro do Plano Nacional de Educação, nós estamos discutindo a destinação de 10% do Produto Interno Bruto para ser aplicado nas nossas escolas. E aí nós vamos ter professores bem remunerados, nós vamos ter programas duradouros e aí toda aquela base piramidal cada vez vai ser melhor assistida, para que a gente possa cada vez mais ter um topo de pirâmide mais largo, termos atletas se destacando não apenas no futebol e no vôlei, onde hoje o Brasil é exemplo para o restante do mundo, mas termos em várias modalidades esportivas que são extremamente acessíveis para crianças e jovens da periferia, mas às vezes nós não temos recursos necessários para isso, não temos equipamentos necessários para isso e, consequentemente, nós não temos grandes atletas sendo formados em algumas modalidades onde nós temos todas as condições de sermos também campeões. Existem alguns especialistas que estudam profundamente o esporte no Brasil. Eu venho até aqui, ao Parque Aquático Júlio Delamare, para conversar com um deles. É o professor Lamartine. Lamartine, qual é a origem dos Jogos Escolares no Brasil? Bom, tem duas versões. Uma que vem dos anos 30 com os Jogos do Interior. Jogos Esportivos do Interior. Começou em São Paulo com muito sucesso nos anos 30. E depois se tornou uma tradição e até hoje existem esses jogos. Essa é uma versão. A outra versão foi o início com os Jogos Estudantis Brasileiros, muito famoso, e que acabaram nos anos 80, no início da década de 80. Começou em 63, começou com pouco, mas foi crescendo e atingiu a um espantoso número de 1 milhão de estudantes. O que ocorreu é que criou-se uma espécie de liga dos treinadores do JEB, chamava-se JEB, Jogos Estudantis Brasileiros. Eles, por conta própria, criaram um sistema de desenvolvimento e daí o impacto que houve no esporte brasileiro. Eles sozinhos criaram uma geração de atletas que até hoje estão aí. O que a gente vê hoje, na atualidade, essa retomada das competições entre escolas no país? Nominalmente é a mesma coisa, procedimentos parecidos, é por regiões, tem 2,5 milhões, contando, são Olimpíadas Escolares, Olimpíadas Estudantis e Olimpíadas Universitárias. Contando as três, é 2,5 milhões por ano, que é um número maior do que 1 milhão, mas acontece que naquela época a população valia muito mais. Proporcionalmente era mais. Nem há dúvida disso. Agora, em termos de Brasil, esses resultados chegam a ser ridículos. Se você compara com países avançados, é ridículo. Se você for comparar com a Rússia, há uma desmoralização do que nós fazemos, que lá a coisa é generalizada nas escolas. Que resultados esses países têm que nós ainda não estamos conseguindo obter? Eles aparecem nos resultados muito bem. O Brasil é depois de 30, ele não existe. Em resultados, em competições, em competições mundiais, internacionais. Ele aparece em algumas coisas e a gente se ilude com isso. Aparece no futebol, voleibol nós somos o primeiro. Mas quando você junta tudo, o país não existe. Nós ainda vamos fazer um grande percurso. O lado negativo é do resultado. Porém, há até autores que acham que isso não é negativo, não. Tem uns que acham que se a população faz esporte, é benefício para a saúde e a política pública correta. E
E diante dessa realidade, o que se aponta para o Brasil? É seguir o caminho que a própria população seguiu. Na área social, nós somos um grande vencedor. Práticas esportivas... Atividade física, de um modo geral, prática esportiva, inclusive. Os números são todos fantásticos e alguns de grande confiabilidade. Isso quer dizer que o brasileiro pratica esportes de uma maneira em massa? Em massa. Os nossos números são semelhantes à Europa Ocidental, Estados Unidos, somos nesse nível. Países desenvolvidos. Nós somos desenvolvidos na prática de atividade física e esporte. Isso é uma informação importantíssima. Eu acho Qualquer tipo de prática, desde uma corrida até... Devemos a Deus Cristo Redentor, porque isso não tem uma política pública, isso surgiu naturalmente. Nós somos o segundo país do mundo em piscinas, para se ter uma ideia. Academia, mais uma vez, nós somos o segundo no número. Está me dizendo que o fato de hoje em dia a gente não ter desenvolvido no país a educação física nas escolas, isso não está levando os brasileiros a praticarem menos esporte, não ter uma ligação com a prática esportiva. Mas um fenômeno social. Mas qual é o impacto dessa realidade, Lamartine, na meta de transformar o Brasil numa potência olímpica, ou seja, em conseguir medalhas no quadro de medalhas? E qual é a importância disso para um país? Muito bem. Se a visão é social, é melhor deixar como está e vamos prestigiar cada vez mais o esporte para todos. O esporte social, de alcance social. Se nós precisamos de medalhas para o país aparecer, como dizia o nosso antigo presidente Lula, e que de certa forma é validade, a autoestima do país, então nós temos que ter alguns projetos nesse sentido que até hoje nós não conseguimos ter. Nas antigas Olimpíadas gregas, os campeões eram considerados semideuses. Mas no Brasil dos dias de hoje, a vida de um atleta olímpico está muito longe da vida de um deus. Sem patrocínio, com poucos recursos, para muitos atletas, o que garante a dedicação ao esporte é um programa de auxílio do governo. Neve no verão de Porto Alegre, só com efeito especial. Nessa época do ano, os termômetros aqui passam dos 35 graus, o que não impede a prática de um esporte típico da neve. Quem vai me explicar como isso é possível sem efeito especial é o Hélio. Hélio, o que é esse esporte? O ski cross country é uma chamada maratona na neve. A pessoa coloca os esquis e vai correndo, tentando fazer o menor tempo possível, com velocidade, enfrentando subidas e descidas. Na verdade, ele começou não como um esporte, ele começou como um meio de locomoção. No inverno, as pessoas lá se locomoviam esquiando e isso acabou virando um esporte. As pessoas agora querem fazer no menor tempo possível. Como é que é esse esporte no Brasil? Como é que ele chegou aqui? Como é que vocês praticam isso, se adequando a um país tropical? É um esporte muito novo no Brasil, né? Eu fui a primeira pessoa a treinar, morando no Brasil, treinar o ski cross country. E como é que você chegou nisso? Eu fui triatleta e maratonista. Aí em 2002 eu assistia algumas imagens das Olimpíadas de Inverno na TV e li matérias nos jornais. Então eu achei que, bom, com a minha parte física já desenvolvida, se eu conseguir aprender a técnica de uma maneira razoável, talvez eu tenha condições de chegar no topo, né? E foi aí que eu comecei. O que você teve que fazer para adaptar, né, para poder se preparar em condições completamente adversas do seu esporte? Bom, esse esporte, na verdade, até mesmo os atletas que moram em países com neve, eles também passam períodos fora da neve. A diferença é que todo o meu treino é feito com isso, né? Hélio é um dos 3.000 atletas brasileiros que recebem o Bolsa Atleta, um programa do governo federal que apoia financeiramente os melhores esportistas de cada modalidade. O Bolsa Atleta é um incentivo muito importante para os atletas. No caso dos esportes de neve, a gente tem as despesas com equipamentos, a gente tem que viajar, nosso esporte a gente precisa viajar para competir, né? O Bolsa Atleta é que permite, então, que o atleta tenha um recurso para cobrir as suas despesas. Agora, para conseguir o Bolsa Atleta, você já tem que ter algum destaque no esporte, né? Como foi no seu caso? No meu caso foi porque eu me classifiquei para as Olimpíadas.
consegui me classificar para as Olimpíadas, aí existe o Bolsa Atleta modalidade olímpica, que o requisito é ser um atleta olímpico. Então, eu automaticamente, tendo me classificado para as Olimpíadas, eu atendi esse requisito e pude receber. Há 4 tipos de bolsas: estudantil, nacional, internacional e a olímpica e paralímpica. O valor das bolsas varia de R$ 370 a R$ 3.100. Eles são um exemplo de esforço, se tornaram campeões. Um talento esportivo precisa ter vocação, mas isso não é tudo. Espaços, estruturas como quadras, piscinas e pistas como essa aqui, são cenários onde despontam campeões. O Brasil já percebeu a importância dos centros de excelência para o treinamento de atletas das categorias de base até os campeonatos mundiais. E esse lugar aqui é um bom exemplo disso. O Centro Esportivo de Porto Alegre recebeu R$12,5 milhões em investimentos. Com isso, vai se tornar o centro de treinamento oficial da Confederação Brasileira de Ginástica, além de oferecer treino também para 8 modalidades de lutas. Esse investimento, além da área física e dos equipamentos, nós vamos trabalhar muito na potencialização do material humano. Aqui tem a área de formação, descobrir os talentos dos 6 aos 12 anos de idade e aí, logicamente que depois dos 12 anos de idade, ele vai para o alto rendimento, que ele vai ser preparado para, quem sabe, um atleta olímpico, um atleta de rendimento que tenha níveis nacionais e internacionais. Nestes centros esportivos públicos, muitos talentos que poderiam se perder encontram espaço para treinar e apoio. Minha meta de vida, para mim, era conseguir um emprego que me pagasse bem. Hoje não, hoje eu vejo, além de tudo isso, eu vejo ajudar o projeto, ajudar mais crianças a terem a melhora que nem eu. Eu tinha tudo para ser um bandido, um traficante, por morar em comunidade, minha superação. Mas o projeto Rápido Educar aqui do SET aqui, isso me ajudou muito, muito mesmo. Eu foquei em competir e em dar aula. Hoje eu dou aula através de vários projetos em 4 escolas. Bom, o projeto Rápido Educar, ele visa primeiro captar a criança e o adolescente na periferia para formar um cidadão. Nós não visamos o atleta. É claro que o atleta ele vai aparecer com o tempo, mas primeiro é um projeto social que visa primeiro formar o cidadão. Saber de você, o que uma campeã de Hapkido precisa ter para ser uma campeã de Hapkido? Muito treinamento, muito treinamento. Você treina muito? Quantas horas por dia? Umas 4. Qual é a filosofia do esporte? Você consegue me explicar? Rap, união, Ki, caminho, Do, energia. Qual é a parte mais difícil disso tudo para você, Luana? Participar das competições, né? É bastante dinheiro para participar de todas as competições, isso é complicado. A parte mais difícil não é a que está no tatame, né? É o que está fora do tatame. Só precisa de dedicação, sabe? A história desse outro gaúcho também é de dedicação ao esporte. Medalha de ouro nos Jogos de Barcelona em 92, Paulão teve o talento lapidado no Centro de Treinamento de Porto Alegre. Quando é que você começou a ter apoio e estrutura física, técnica, para se desenvolver a um esporte de alto rendimento? Olha, eu tive o primeiro apoio quando eu comecei a treinar na escola e logo em seguida um amigo do meu pai me viu treinando voleibol e disse, vai fazer um teste no clube em Porto Alegre. Eu treinei um mês e falei para ele, professor, minha mãe e meu pai disseram o seguinte, você não pode mais continuar treinando, filho, porque não tem dinheiro para passagem, dinheiro para comprar
uniforme. E quando eu cheguei para o professor e falei isso, ele falou, não, continua vindo que eu vou dar um jeito. E o jeito que ele deu foi pagar essa passagem, pagar esse cachorro-quente, que me deu a condição de vir quase todo dia treinar aqui em Porto Alegre. Um mês depois eu vim treinar aqui no 7. Que era bem diferente, Não, né? completamente, completamente. A pista era totalmente carvão, tinha mato no meio do campo, né? Qual é a importância, então, dos centros de treinamento esportivo no país e principalmente dos centros de treinamento públicos no país? A importância é eles entenderem que eles são centros de desenvolvimento educativo para o esporte. Eles não são centros de detectação de talento só. Eu digo por mim mesmo, quando eu parei foi um choque. Quem me acompanhou? Ninguém me acompanhou. Foi um choque físico, foi um choque emocional, foi um choque familiar, né? Porque sair das quadras, dos holofotes todos, do glamour todo que o esporte dá, e você ser esquecido, né? Esquecido entre aspas, você sai daquele do foco, né? Do foco. E a criança é a mesma coisa, você faz um trabalho para a criança e de repente você não serve porque você não vai ter alto nível. Então com 17, 18 anos, como ele foi tirado da violência urbana, ele pode voltar muito rapidamente porque ele foi simplesmente deixado de lado porque ele não serve. Eu fui amadurecer com 20 e poucos anos, porque eu comecei muito tarde, né? E tem gente que amadurece com 16, 17 anos já é craque de voleibol, né? Se o professor não acreditasse em que eu seria um atleta de voleibol, ele tinha me dispensado com 19 anos. E ele insistiu, 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 e aí deu no que deu, quer dizer, eu me tornei um campeão olímpico, quer dizer, foi um grande investimento, no meu ponto de vista, com certeza. Do nosso também. O Brasil tem uma política de ampliação dos CTs. Hoje, 14 das 29 confederações de esportes olímpicos têm locais específicos para treinamento. Ganho da nossa medalha no Pan-Americano, o bronze no Pan-Americano, eu faço muito jus ao centro de treinamento que a gente teve. A gente treinou aqui no Maracanã, mas a gente treinou muito no Maria Lenk. O Maria Lenk hoje está virando um centro de treinamento bom, ele está dando toda a estrutura, como tem refeitório, tem dormitório, a gente pode ficar lá o dia inteiro concentrado. É o parque aquático que tem na Barra. É o parque aquático da Barra. Tem uma sala de musculação, que é o sala de força. Nossa, última geração, muito boa. Estão indo até outros esportes para lá, trabalhar lá, que está assim, show. E eu devo muito o nosso resultado a essa concentração no Maria Lenk, porque realmente é concentrado. É aqui, quando a gente vem treinar aqui, são 2 turnos de treino por dia, acaba que eu tenho que liberar as meninas para ir para casa, porque a gente não tem ainda um lugar para repouso, nem um lugar legal para comer. Então o que acontece? Elas voltam para casa, só que elas enfrentam o trânsito, tem que enfrentar o trânsito para voltar e acaba que o descanso delas não é realmente um descanso. Vão para casa, internet, computador, não tem como controlar isso. Lá o descanso delas de 3 horas é um descanso de 3 horas controlado. Entendeu? E é descanso, elas dormem na caminha delas, o suficiente, não muito, para recuperar o corpo e estar pronta para o treino da tarde seguinte. Isso é muito legal. A gente tem também uma equipe multidisciplinar, a gente tem psicólogo, a gente tem nutricionista, a gente tem fisioterapeuta, a gente tem preparador físico e as técnicas, né? É um trabalho unido para a gente conseguir ter excelência no trabalho. No programa de hoje, a gente falou sobre políticas públicas para a formação de atletas de alto rendimento. Nos próximos programas, a gente continua mostrando a vocação dos brasileiros para o esporte e as ações do governo de olho na Copa e nas Olimpíadas. Tchau, até o próximo programa.